Queridos, mais um vídeo aqui do Conhecendo FIIs, mais um episódio, direto ao assunto. Vamos lá, hoje o fundo que nós vamos aqui dar uma olhada, fazer vocês conhecerem, entenderem um pouquinho mais sobre ele, é o KNCR11, mais um fundo ali da Quineia. E aí, dentro ali de toda aquela avaliação que eu faço para a escolha dos fundos para a minha própria carteira, para investir o meu próprio dinheiro, eu também acabo avaliando fundos de títulos e valores mobiliários, que é o caso deste fundo que a gente vai olhar hoje aqui. Se eu não me engano, é o primeiro da série desse tipo que a gente vai dar uma olhada. Ele tem algumas peculiaridades que são questões ali muito específicas dos fundos de títulos e valores mobiliários que não guardam relação com os fundos de tijolo, que são aqueles fundos que possuem os shopping centers, que possuem os galpões logísticos, que possuem lajes corporativas, que são os que a gente já vem falando aí nas últimas semanas. Então aqui a análise ou, enfim, a forma para você entender melhor sobre este tipo de fundo, ela pode ser mais complexa ou pode ser mais simples, dependendo de como você vai enxergar isso daqui. Por quê? Porque aqui você precisaria talvez entender um pouco mais sobre coisas bem específicas. Não é tão simples quanto simplesmente olhar ali quais são os shopping centers e analisar outros pontos específicos ali dos imóveis que o fundo tem, porque aqui a gente está falando de instrumentos financeiros, produtos do mercado financeiro, que são os conhecidos CRIs, né? São os certificados recebíveis imobiliários, que são a maior parte do investimento deste tipo de fundo. Beleza? Então, falando aqui sobre ele, como eu sempre elogio, mais uma vez aí o elogio para o grupo, para a Quineia, por ter uma página própria para o fundo, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem acessar com maior facilidade. Entrando lá no site deles, você já encontra lá a página do fundo, onde já tem as principais informações que você precisa. Então já vamos aqui. Pontos a olhar, analisar aqui que eu olho nos fundos imobiliários. Gestor, Quineia, o grupo imobiliário, o braço imobiliário ali do Itaú, não preciso falar muito a respeito deles, é um gestor confiável, então ponto positivo para o fundo. Patrimônio líquido ali na casa dos 4 bilhões de reais, a gente aqui sempre procura fundos acima de 1,5 bilhão, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. 4 bilhões praticamente está mais do que positivo ali, é um dos maiores fundos do IFIX da nossa bolsa, então mais um ponto positivo para o KNCR11. A taxa de administração 1,08 não é uma taxa ruim, é uma taxa ok, ela foi 1%, se eu não me engano, em algum momento, agora está 1,08, é uma taxa tranquila, levando em consideração que não há taxa de performance para esse fundo, isso é uma característica da Quineia, não há taxa de performance nos fundos geridos por eles. Então, mais um ponto positivo aqui para a Quineia, para o KNCR11. Aqui no site deles, se você já viu aí o último vídeo, se eu não me engano, foi sobre a Quineia também, você tem fácil acesso aos documentos do fundo e a outros detalhes, outras características aqui. Então, com a própria página do fundo, você já consegue entender bastante sobre ele. Você clicar aqui, ó, o objetivo do fundo é um portfólio dedicado ao investimento de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, certificados recebíveis imobiliários, os CRIs e letras de crédito imobiliário LCI. Fala mais um pouquinho sobre os fundos, sobre as características do fundo aqui, e não tem mais nenhuma informação que vale a pena eu passar para vocês agora, que eu já não vá falar dentro aqui da programação do vídeo. A parte de documentos, que é sempre importante, você clicar aqui e ver a carta do gestor, aqui a última de maio, levando em consideração a data que eu estou gravando esse vídeo, e eu vou abrir aqui para vocês. Acabei abrindo outra página. Essa daqui, se eu não me engano, é a carta do gestor. Deixa eu só voltar aqui para confirmar. Ele acabou baixando. Ok. Vamos aqui para esse documento mesmo, deixa eu checar aqui, é essa mesmo, carta do gestor de maio de 2021. A carta do gestor, ou o relatório de análise ali do fundo imobiliário de títulos e valores imobiliários, no caso da Quineia, é muito simples, ela é bem menos complexa do que as outras que a gente vê com os imóveis. Então por isso que eu falei que pode ser simples ou complexo, vai depender do seu ponto de vista, do seu conhecimento sobre mercado e produtos de mercado financeiro. Logo no início aqui, já tem o objetivo do fundo. Lembrando, eu sempre falo sobre os fundos de tijolo, sobre o objetivo de renda, né, ali pela classificação da Ambima. Os títulos e valores mobiliários não vão ter esse objetivo, eles vão ser classificados como títulos e valores mobiliários. Então eles também se enquadram, mas é uma coisa específica para esse tipo de fundo, então tá ok também, mais um ponto positivo nesse sentido. A gente só foge ali dos fundos de desenvolvimento, tá?
Aqui o patrimônio de novo, falando sobre o valor da cota, média de liquidez diária, número de cotistas, valor pago por cota. Aqui um recadinho do gestor falando sobre o rendimento aqui em relação ao CDI. O benchmark que eles utilizam é o CDI, então eles tentam sempre estar acima de 100% do CDI e normalmente conseguem. Você pode ler essas informações do gestor aqui, caso seja do seu interesse, porque mensalmente você vai ter algum tipo de informação relevante aqui e saber um pouco mais sobre o que está acontecendo. Eu admito que eu não olhei essa carta aqui, deixo para você essa tarefa. Aqui vamos ver sobre a diversificação, sobre como que está alocado o dinheiro do fundo, sobre os índices, e isso aqui é muito parecido com os fundos de tijolo, tá? Então, você vê que ele está com quase 10% ali do patrimônio em caixa, é bastante dinheiro, levando em consideração que o patrimônio de 4 bilhões de reais, aproximadamente. Você tem ali 8% no setor logístico, 12%, 13% praticamente no setor residencial, 27% nos shoppings e 42,5% nos escritórios. Tudo, com exceção do caixa, está em CRIs, tá? 90% ali do fundo está em CRIs, como eu falei, é muito mais utilizado, você não encontra tantas LCIs assim dentro do portfólio destes fundos, né, na maior parte dos casos. E você tem aqui os indexadores que eles estão alocados. Como eu falei, o objetivo desse fundo aqui é bater o CDI, então ele vai estar ali mais alocado em relação ao CDI. Normalmente os CRIs dele são CDI mais alguma taxa, o que faz ele bater sempre ali os 100% do CDI, porque é sempre mais um valor além do que já está acontecendo. Além disso, ele tem aqui um pequeno investimento em inflação, nada relevante, e mais um pouco em Selic, já que com a participação considerável, está vendo que 9,2% é o mesmo percentual do caixa. Isso daqui provavelmente é Tesouro Selic e que está o caixa do fundo imobiliário para eles poderem gerar novos CRIs ali e investirem esse dinheiro, tá? Por isso esse valor exato, mas para baixo a gente vai confirmar isso. Admito que eu não olhei, passei o olho muito rápido nesse relatório. Lembrando que eu já falei em alguns vídeos que eu tento fazer isso de olhar a primeira vez para mostrar para vocês como, mesmo sem você nunca ter olhado um documento, você consegue interpretar pelas informações que tem ali. Basta você ali ter um pouquinho de boa vontade também de ler e entender as informações. Caso você não entenda nada de mercado financeiro, você vai conseguir entender alguma coisa ali. Se você já entende um pouco, se já é avançado no mercado financeiro, certamente você vai pegar todas as informações relevantes ali em 10, 15 minutos olhando um relatório desse aqui que você nunca viu na vida. Aqui fala sobre o valor da cota no mercado, cota patrimonial, vou falar isso mais na frente quando eu olhar o status invest. E aqui fala sobre informações contábeis que sinceramente eu não olho de fundo praticamente nenhum. Eu passo o olho ali um pouco só, dependendo do fundo, mas eu não fico muito preso a isso. Tem mais algumas taxas aqui, Grossap, etc. Já são coisas mais avançadas, não vou parar para explicar porque eu não acho tão relevante. E uma parte que interessa, a carteira de ativos. Como a gente sempre bate, tem a questão da diversificação. Então, quanto mais diversificado até determinado nível, melhor para o fundo imobiliário, que você minimiza o risco. No caso dos fundos de títulos e valores imobiliários, eles já vão ter uma diversificação porque normalmente a quantidade de CRIs é consideravelmente alta. Aqui vamos ver quanto que tem, ó, 49 CRIs e títulos públicos federais, como eu falei, o caixa está em Tesouro Selic com certeza. Então você tem ali 49 CRIs. O que a gente tem que olhar aqui? Se eles estão muito concentrados em relação a um ativo ou um devedor, conforme essa tabela aqui do próprio fundo. Então você vê que existe uma diversificação. Você tem aqui o percentual da carteira, vamos ver aqui o mais alto, 8%. E não passa disso. 9% é o caixa. Então, qual foi o de 8% que eu olhei aqui? JHSF. Então, o maior CRI aqui tem 8% do patrimônio do fundo e é da JHSF. Passando o olho rapidamente aqui, não vejo mais nenhum JHSF aqui. Então, você vê que existe uma diversificação bem tranquila aqui. Você tem alguns CRIs que estão mais de um, né, em relação ao mesmo devedor, mas também não são percentuais muito relevantes, acaba tendo ali mais ou menos os 8% que tem JHSF, que é um administrador de shopping centers. Então você vê aqui que está diversificado, tem bastante coisa, dando uma olhadinha nas taxas, caso você queira entender um pouquinho mais. Como eu disse, ele procura sempre CDI mais alguma taxa, então você vê CDI mais 2, CDU mais 1,5, mais 1,45, mais 1,35, isso faz com que ele consiga bater o CDI. E para você entender, talvez você se pergunte, mas não é melhor investir diretamente na renda fixa, diretamente nesses títulos privados? Eu te digo não. Por quê? Primeiro,
No caso da Quinéia especificamente, esses CRIs são exclusivos. O que isso quer dizer na prática? Que a própria Quinéia busca no mercado as oportunidades para gerar esse crédito ali para determinados devedores, para determinados ativos, e eles negociam as taxas e fazem também a análise de risco da operação, e tem a questão judiciária ali envolvida. Você tem advogados na equipe do fundo imobiliário que avaliam as melhores opções para o fundo, para o cotista, para a emissão desse CRI. Então você, como uma pessoa física, não vai conseguir acessar esse tipo de título imobiliário. Então eles são exclusivos, eles tendem a ter uma taxa um pouco melhor do que o que você encontraria no mercado aberto para todo mundo, e tem essa questão de você já estar resguardado ali. Eles têm, como eu posso dizer, uma segurança maior, porque você sabe que tem uma equipe dedicada ali a fazer justamente esses títulos terem uma segurança maior. Então não é a mesma coisa que você investir em CRIs diretamente, sendo que dificilmente você vai achar um CRI para investir diretamente, tá? Acho que a maioria, boa parte do mercado aí é exclusivo para fundos imobiliários, para gestoras imobiliárias, ok? Então, diversificação, mais um ponto positivo, e a gente já vai se encaminhar aqui para o final do vídeo. Você vê que em relação ao devedor, o Quinéia aqui vem com alguma explicação em relação a esses devedores, a esses ativos específicos aos quais os CRIs estão relacionados. Você pode ler aqui para entender os imóveis, mas não vai ser, deixa eu ver aqui o maior para falar para vocês. Ó, Brookfield, Eldorado, Flamengo, BFC e Morumbi. Então você já vê que tem vários devedores aqui no 10.9, resumos dos ativos, ok? Edifícios corporativos em São Paulo, operações exclusivas baseadas nos edifícios em São Paulo, que são esses que eu citei os nomes aqui. Todos são ativos com alto patamar de qualidade e boa performance operacional. Tem garantias aqui também, vinculados. Vamos saber o que é F, alienação fiduciária, e CF, cessão fiduciária. Você não precisa entender o que é essas coisas, você só sabe que tem garantias, que tem gente ali muito competente, no caso dos gestores ali da Quinéia, olhando esses CRIs e criando eles, né, para o fundo, para o portfólio do fundo. Então é bem tranquilo. Aqui ó, tem diversos outros, mas nenhum percentual muito relevante de carteira, ok, e aí já encerra o relatório. Tem outras considerações aqui, você vê que é muito simples analisar o relatório. Esse vídeo vai ficar até mais curto que de costume. E aí eu venho para o Status Invest também para dar uma olhada sobre o que está acontecendo ali com esse fundo. Você vê que a cota dele vem caindo, ok, faz algum sentido, a taxa de juros está caindo, o CDI cai junto com ela, então as taxas que o fundo consegue negociar com esses devedores acaba caindo também, então isso arrasta o valor ali para baixo, tá? Então isso aqui não é algo que seja tão preocupante. Você vê o PVP está em 0,9, tem ali um deságio interessante, o dividend yield está em 4,17 ali em cima, aqui no cálculo ele vai estar em... Deixa eu fazer a continha, aquela continha básica que eu sempre faço. O último rendimento... Não, já tem o próximo, inclusive, então vou calcular com relação ao próximo. Então, tá dando 0,44 ali no mês, isso não está tão bom com relação aos outros FIIs que a gente tem no mercado, principalmente os de tijolo, que estão ali na casa do 0,5%, talvez um pouco mais, mas você tem 0,44, no ano está dando 5,28, então está um pouquinho maior do que aquele que está apresentando aqui no Status Invest, provavelmente por causa dos proventos, que teve uma baixa aí. Você vê que teve uma baixa ano passado, em 2020, vê que isso vem caindo também. Isso tem relação com a taxa de juros, que vem em queda também, como ele tem o benchmark do CDI, está quase tudo atrelado ao CDI, acontece isso. Se fosse um fundo de títulos e valores imobiliários atrelado a índices de inflação, como o Canip, por exemplo, só que o Canip é para investidores qualificados, você tem uma certa dificuldade de conseguir entrar nele, ele talvez aqui estaria subindo, porque a inflação está subindo e a previsão até é de mais alta. Ok? Então isso aqui faz algum sentido, você vê que a análise é um pouco diferente do que a gente faria num fundo de tijolo, mas vê que está tendo aqui algum tipo de recuperação já em 2021, por questões mercadológicas. Não tem muito mais o que olhar aqui, ó, que eu falei, não vai vir renda, vai vir títulos e valores imobiliários, o resto são informações contábeis, e aqui embaixo o Status Invest nem mostra, né, quais são... Ah, não, mostra sim, aqui quais são os CRIs que ele tem. Você pode olhar aqui ou pode olhar direto no site do fundo. Eu sempre prefiro olhar direto no site do gestor, porque acho que a informação é mais confiável. Ok? Espero que tenha sido
claro para vocês aqui a diferença entre os fundos de títulos de valores imobiliários e os fundos de tijolo. Acabou ficando um videozinho um pouquinho mais curto. Espero que tenha te ajudado. Não esquece de ajudar o canal a crescer. Então compartilhe, se inscreve caso você ainda não seja inscrito e curte esse vídeo ali para me ajudar a produzir cada vez mais conteúdo para vocês, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Deixa eu parar o vídeo. Valeu!